Tantos psicólogos são de esquerda? Eu acabei de ver um post sobre isso e vim aqui dar minha contribuição sobre. A resposta para essa pergunta parte de uma premissa simples, que é que a pessoa provavelmente decidiu estudar. Mas vamos aprofundar isso aqui. Se a pessoa realmente para estudar com carinho, com empatia e com profundidade, ela se depara com o fato de que nem todo sofrimento é individual. Como é que a gente pode falar de saúde mental sem falar das condições básicas de subsistência, sem falar das pessoas que não têm dinheiro e muito menos tempo para buscar de fato cuidar da sua saúde mental? O sofrimento humano está muito longe de ser algo apenas individual. E quem se sensibiliza e estuda com profundidade sobre essas causas, naturalmente, acaba fazendo o quê? Se importando com o próximo, com sua saúde física e mental e, consequentemente, indo para esse caminho político. Esse tipo de fala é muito perigosa e prejudica muito a psicologia. Ele começa justificando o fato de a maioria dos psicólogos ser de esquerda porque eles estudam, presumindo que se um psicólogo não é de esquerda é porque ele não estudou o suficiente, e não porque ele tem outra visão de mundo, outra percepção sobre o que é o real problema, que seria uma postura talvez mais madura de encarar as discordâncias políticas, as discordâncias morais, às vezes, que nós temos. Ele fala que um dos motivos é também que nem todo sofrimento é individual, existem questões que são coletivas. Mas tudo isso que ele mencionou não impede que um psicólogo não seja de esquerda. Nada disso que ele falou, de considerar a coletividade, de considerar o ambiente. Isso, inclusive, quem estuda psicologia sabe que você tem que considerar o ambiente, mas também sabe que o coletivo não é tudo, não é apenas individual. Mas o individual também existe, o individual também é importante e também precisa ser valorizado, precisa ter uma atenção também para o aspecto individual do sofrimento. Então você precisa observar todos os aspectos. Considerar a coletividade, considerar o ambiente em que a pessoa vive, não faz automaticamente a pessoa ser de esquerda. A pessoa pode ser de direita, a pessoa pode ser de centro ali e ainda considerar a coletividade humana. Ela pode considerar a forma como o ambiente afeta a saúde mental da pessoa. Então, não é um aspecto excludente. Inclusive, uma das formas como a direita diverge da esquerda, muitas vezes, né, é a questão da criminalidade. E a gente sabe como a criminalidade afeta a saúde mental das pessoas também. Então, veja, é uma questão coletiva. Mas quando a gente vai para a esquerda defende penas mais leves para os criminosos e a direita tende a defender penas mais duras para os criminosos. Então, veja, a criminalidade é um problema, mas existe uma divergência na forma como lidar com essa criminalidade. Ele falou do medo, da fome, é real, né? A pobreza, nós somos um país que não tem saneamento básico, né? 100% de saneamento básico. Então nós somos um país ainda em desenvolvimento, tem muita coisa que envolve políticas públicas para a saúde mental do brasileiro melhorar. Mas uma pessoa de direita pode reconhecer isso e ser um bom psicólogo também. Não é só o pessoal de esquerda que reconhece essa necessidade. Eles divergem na forma como trabalhar isso, na forma como resolver esse problema. Como resolver o problema da pobreza? Mas não é que se um psicólogo é de direita, ele tá, não, eu quero que o pobre morra de fome mesmo, eu quero realmente lutar contra os direitos humanos, e eles usam muito esse discurso de quem defende os direitos humanos vai para a esquerda, mas não consideram que às vezes é só uma discordância de como lutar pelos direitos humanos. Por exemplo, eu sou contra o aborto, e eu considero que o aborto é uma afronta aos direitos humanos, ao direito ali do nascituro, um direito principal que é o direito à vida. Então, eu acredito que o aborto vai contra os direitos humanos. Pessoas de esquerda geralmente acreditam que ser contra o aborto vai contra os direitos humanos, porque eles pensam no direito da mãe, não do bebê. Então, eles acham que se você é contra o aborto, você é contra os direitos humanos. E aí, qual o problema? Você trazer essa discordância política, essa discordância às vezes até moral, para o lugar de, se você não é a favor do aborto, você não é um bom psicólogo. Se você é contra o aborto, você não pode ser um bom psicólogo. Aí é que está o problema, porque você está sim politizando a questão além do necessário. A política é uma parte importante da vida do ser humano, mas ela não é tudo. Então, a partir do momento que você pega a política, você enxerga tudo a partir dela, e você faz psicologia a partir da política, e não enxerga a política como um aspecto, mas ela é sua lente principal, você vai militar no seu consultório. E você vai induzir o seu paciente às suas convicções políticas, que é uma coisa que o Código de Ética proíbe. Por quê? Se você acha que a sua opinião política tem que ser universal e ela é a única a favor dos direitos humanos, então você vai querer que o seu paciente siga os direitos humanos, você vai exigir que todos os outros psicólogos sigam os direitos humanos, que na verdade é uma divergência política, como essa questão do aborto, como a questão de como resolver o problema da pobreza. E aí ele termina falando que, naturalmente, quem estuda vai para esse caminho de se importar mais com o próximo e a consequência é ir para a esquerda, presumindo que a única forma de você se importar com o próximo é ser de esquerda. Se você não é de esquerda, você não se importa com o próximo. Mas, na verdade, quem é de direita tem divergências aí. São pessoas que se importam com o próximo, são pessoas que estão preocupadas também com o bem-estar coletivo, mas divergem na forma de fazer isso, nas políticas públicas necessárias para fazer isso. Veja aqui o perigo. Se para você a sua posição política é
que define o que é ser uma boa pessoa, o que é se importar com a saúde mental. Então, se você vê um paciente que, por exemplo, é de direita, o seu trabalho ali na clínica não vai ser cuidar da saúde mental dele respeitando a posição política dele. Vai ser trazer ele para o seu espectro político, induzindo ele às suas convicções políticas. Então, veja como o discurso é sutil, né? Primeiro, a gente faz com que todo psicólogo tenha que ser de esquerda para ser um bom psicólogo. A gente faz com que a posição de esquerda seja a única que defende os direitos humanos. E se você é de direita, você é automaticamente contra os direitos humanos, contra o bem-estar coletivo. Então, você tem que ser convertido. Você tem que ser convertido à esquerda. E aí a psicologia, a psicoterapia não se torna mais um processo de cuidar da saúde mental, realmente. Ela se torna um processo de politizar o seu paciente, de trazer ele para o seu lado político e se torna uma exclusão da subjetividade, da diversidade de todos os outros psicólogos que não concordam com as posições políticas da esquerda. Então, esse discurso é perigoso por isso. Ele exclui os psicólogos, ele prejudica a saúde mental dos brasileiros e ele é um ataque à subjetividade humana, ele é um ataque à diversidade humana, que é algo que a psicologia diz tanto preservar. Então, se nós dizemos valorizar a subjetividade e a diversidade, nós precisamos aprender a conviver com convicções políticas diferentes das nossas.